Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Já peço o seu like, o seu comentário, a sua inscrição aqui no canal. Se você não está inscrito, se inscreve. Pense em se tornar um amigo do canal Memória Alvinegra. Ativa o sininho nas notificações também, é importante. Você que já está inscrito, também é importante que ative o sininho. Tem muita gente que se inscreve aqui e esquece do sininho das notificações. Por que é importante estar ativado? Porque aqui tem vídeo todos os dias às 14 horas e segundas, quartas e sextas, vídeos também às 20 horas. Hoje, por exemplo, a gente vai ter apenas a nossa edição das 14 horas aqui no canal Memória Alvinegra. Roda a vinheta, bora pro vídeo, porque hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre Botafogo 3, Racing 2 em Avejaneda, na Argentina. A gente tem falado muito nesses primeiros dias como técnico do Botafogo, do Franklin Carvalho. A gente tem falado muito dos erros que o Franklin Carvalho vem cometendo, não só nas partidas, mas desde as convocações para as partidas, passando pela escalação, terminando com as substituições que vinha fazendo. Ontem ele cometeu mais um erro, mas esse erro passou despercebido por conta da atuação que foi boa. Estou falando do Neto. Aos 3 minutos de jogo, a gente que já estava com esse sentimento de erro no coração, ao ver o Neto titular, e por que não o Raul, tá? Ele toma aquele gol, aquela saída ridícula, um gol bizonho que o Neto toma, mais um gol bizonho que o Neto toma com a camisa do Botafogo. Só que tem uma nuance diferente aqui, também uma coisa que os inscritos aqui no canal, na nossa live de ontem, me atentaram, eu não tinha lembrado disso, mas eles me atentaram para esse fato, e esse fato com certeza deve ter sido preponderante para que o Neto desse a volta por cima dentro da mesma partida. Mas o Botafogo toma um gol logo aos 3 minutos, não parece de fato ter sentido aquele gol, mas também não faz uma boa partida até ali os 15 minutos do primeiro tempo. Depois o Botafogo começa a jogar melhor, começa a botar a bola no chão. A gente ainda tem mais uma chance do Racing, que o Neto é driblado de novo, de forma bizonha, e ele é salvo pelo Ferrarese, que a gente vinha pedindo para ser o titular no Botafogo. Franklin Carvalho, que continua cometendo mais um erro costumeiro nesses seus primeiros dias como técnico do Botafogo. Essa marcação com linhas altas que ele quer implementar. Botafogo de 2026 não é o Botafogo de 2024, que dá para marcar com as linhas altas, porque tem um jogador, Gregory, fazendo o trabalho sujo. Tá? Então, enquanto a gente não tiver esse jogador, não dá para a gente fazer essa marcação alta, essa linha alta que o Franklin Carvalho tanto quer fazer. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o Ferrarese entra, o Botafogo, em vários momentos, ainda joga com as linhas altas, mas a gente tem o Ferrarese que consegue voltar em velocidade. O Bastos não consegue voltar em velocidade. Por isso que a gente cobrava a entrada do Ferrarese como titular. Mas voltando para o gol, eu comecei a fazer algumas indagações comigo mesmo assistindo a partida. Por que não o Raul? Por que tirar o Raul da primeira grande partida do Botafogo na temporada? Visto que o Racing, nesse grupo E do Botafogo, é o clube mais perigoso. A gente tem o Caracas, todo respeito ao Caracas, a gente tem o Independente Petroleiro, todo respeito ao Petroleiro, mas o adversário mais perigoso dessa chave é o Racing. Então, o grande jogo desse grupo é Botafogo e Racing, Racing e Botafogo. Tá? Então, por que tirar o Raul dessa grande partida? Sendo que, no momento em que a gente não tinha nenhum goleiro para confiar, o Raul foi o único jogador que se colocou e falou assim: podem confiar, eu vou fazer o melhor que eu posso. Por que tirar o Raul nesse momento? Por que fazer isso com o Raul? Sabe? Independente do Raul ser bom ou não, mas por conta dessa postura, era importante que o Raul fosse o goleiro titular hoje. Tá? O Raul sabe exatamente qual é o lugar dele. Não vai dar uma crise no Botafogo, o Raul não vai ficar cobrando por que ele foi tirado do jogo. Tá? Porque o Raul sabe, no cenário alvinegro da força, ele sabe qual é a posição dele ali, terceiro goleiro. Mas, ainda assim,
faltou com respeito o Franklin Carvalho com o Raul, que passou panos quentes, né? Colocou panos quentes ali na situação quando foi perguntado, disse que gosta muito do Raul, que é um excelente profissional e também fez questão de não cravar quem será o titular no jogo contra a Chapecoense. Tá? Então, ele fez questão ali de colocar panos quentes na situação para mostrar que ó, não tem crise nenhuma aqui. Vocês que estão querendo colocar de repente uma crise, não tem crise aqui e a gente não vai aceitar essa crise que vocês estão querendo implantar aqui no clube. Né? Ele também fala sobre a vitória e ele cita um ponto que é importante. Ele para mim é o ponto mais importante até aqui. Ele cita que está muito feliz com a vitória, que o Botafogo jogou bem, mas que ainda existe muito trabalho a ser feito e existe. Esse time do Botafogo ainda é muito desarrumado, principalmente no meio de campo, que eu vou chegar nessa situação agora com vocês. O Franklin Carvalho, além de cometer o erro de jogar com as linhas altas, continua cometendo erros no meio de campo. O time do Botafogo, especialmente no meio de campo, precisa ser mais físico. Por isso que eu defendi, vídeos atrás, essa minha escalação com Edenilson, Alan e Danilo, sendo o jogador mais liberado, entre aspas, para fazer a criação da jogada, a puxada de um contra-ataque. Iniciar com ele uma jogada de contra-ataque e deixar o Danilo mais livre. Ah, o Botafogo jogaria com 3 volantes. Sim, jogaria com 3 volantes. Mas o Danilo é o volante que joga para frente. Ele costuma ter mais posição de 10 do que realmente de um 5, de um 8. Apesar da camisa dele ser a 8. Né? Mas quando ele tira o Edenilson, tá? E aí ele coloca o Danilo e deixa o Medina e o Alan, o Medina passa a ser o primeiro volante e o Alan o segundo, o time do Botafogo perde a força física. O Botafogo deixa de ser um time físico e começa a estar totalmente aberto, arreganhado no meio de campo. O que acontece? Minutos depois, o Racing vai lá, acelera uma bola e consegue fazer o segundo gol para cima do Botafogo. Falando aqui, já que eu falei dos 2 gols do Racing, é importante a gente dizer. Primeiro gol, falha total bizonha do Neto. Isso não pode acontecer. Segundo gol, não teve falha do Neto, na minha opinião. Foi uma bola muito forte, um cruzamento muito forte. Não daria tempo, eu até reclamei, por que não se joga na bola? Mas talvez o tempo de reação não era compatível com a força e a velocidade que aquela bola alcançou. Dava para ver que foi um cruzamento com raiva do jogador do Racing, a bola passou muito rápido. Então eu não considero um erro. Eu considero erro a saída bizonha no pé do jogador do Racing, que ele é facilmente driblado e só é salvo porque o Ferrarese estava ali na boca do gol para evitar que a gente sofresse o segundo gol do Racing. E naquele momento seria 2-0 Racing. A gente estaria passando por um problema tremendo. E lembra que eu falei que muitos torcedores aqui inscritos no canal me ligaram para um fato que eu tinha esquecido? O fator preponderante para que o Neto conseguisse essa volta por cima. O Neto consegue essa volta por cima porque o jogo claramente não estava do jeito que deveria estar. O jogo estava com portões fechados. Será que com a pressão na nuca, a torcida gritando, será que esse jogo sendo no Newton Santos e o torcedor com certeza xingando e vaiando com razão o Neto, será que ele teria tido capacidade de dar essa volta por cima? Talvez ele não tivesse, talvez ele tivesse, mas seria uma outra configuração para ele buscar essa reação. Fato é que ele realmente, nesse ponto, está de parabéns, ele conseguiu a reação, independente de estar com o estádio vazio ou não, ele conseguiu ter essa reação, tá? E ele, pela primeira vez com a camisa do Botafogo, apesar dessas 2 falhas que eu citei, pela primeira vez ele consegue ter uma partida que a gente diz assim, partida ok, partida polegar para cima. Não é o supra-sumo, não foi maravilhoso, mas foi a primeira partida polegar para cima do Neto com a camisa do Botafogo. Outro ponto que eu queria citar aqui, lógico que depois o Matheus Martins saiu para a entrada do Barreira, que participou da criação da jogada do terceiro gol ali, Barreira, Kadir, Danilo, né? Danilo, pelo amor de Deus, a cada jogo que passa, eu falei aqui no vídeo sobre o Danilo, eu falei, ele tinha até o dia 18 de maio para confirmar a sua vaga na Copa. E eu acho que a cada partida que ele vem jogando,
ele vem mostrando que ele é o cara para estar do lado do Casemiro. Não é para compor elenco, é para estar do lado do Casemiro como volante titular da seleção brasileira, tá? Mas voltando aqui para encerrar o vídeo falando dessa situação dos atacantes. O Matheus Martins saiu para a entrada do Barreira, o Arthur Cabral saiu para a entrada do Kadir e o Vidalba entrou no lugar do Júnior Santos. Sendo que o Vidalba, ele entra primeiro no jogo e muita gente ficou naquela coisa, pô, mas por que não tirar o Matheus Martins? O Júnior Santos está bem. E aqui eu vou trazer uma lógica do Franklin Carvalho que talvez tenha sido preponderante para a saída do Júnior Santos primeiro. O Júnior Santos tem uma questão física ainda sendo resolvida. Ele está voltando agora ao ritmo do jogo. Ele já está conseguindo jogar mais tempo do que antes ele vinha jogando, desde que ele voltou, e vem sendo decisivo, tá? Mas ele tem uma função muito importante no Botafogo, que é a saída e volta, né? Box to box, para ajudar na defesa e também morder lá no ataque para sair em velocidade. Então, claramente, a perna do Júnior Santos fica mais oca primeiro. A do Matheus Martins também ficou, por isso que entrou o Barreira. Mas o Matheus Martins tem mais tempo de fôlego para dar em troca para o Botafogo. Tá? Então, a saída do Júnior Santos primeiro faz sentido partindo do fato de que ele está recuperando a forma física ainda e que ele também é o jogador que sempre vai correr mais do que o outro, porque ele tem uma dupla função para fazer ali. Não que o Matheus Martins não tenha uma dupla função para fazer também, mas, repito, o Matheus Martins tem mais fôlego que o Júnior Santos para dar ao Botafogo. Por isso que para mim faz sentido o Júnior Santos sair primeiro. Tá? Então, era isso que eu queria falar com vocês aqui, pontuar algumas coisas importantes sobre a partida de ontem que a gente não conversou ontem. Deixe o seu comentário aqui embaixo, quero saber. Gostou desse vídeo? Gostou do canal? Se inscreve aqui, torne-se um amigo do canal Memória Alvinegra. Falta pouquinho ali, 30, 20 pessoas, 20 inscrições para a gente bater 13 mil inscritos por aqui. Então ajuda o canal a continuar crescendo, certo? Vídeo feito, vídeo entregue, grande abraço para vocês, valeu, fui!